Nesta manhã de sábado, dia 21 de fevereiro, algo pesado começou a ganhar forma nos bastidores de Brasília. E não é polêmica de internet, não é ruído de rede social. É mais um ataque com cara de atentado institucional. Aquele que não vem com explosão, mas vem com caneta, com decisão, com pressão, com cerco. O alvo, de novo, é Nicolas Ferreira. E eu vou te dizer com toda a clareza do mundo. O que está acontecendo agora tem um objetivo que já não é mais disfarçado por ninguém em Brasília. Tirar Nicolas da jogada para 2026. Tirar a voz. Tirar o alcance. Tirar o mandato. Tirar a influência. Tirar do caminho. Fica comigo até o fim, porque tem uma conexão que eu vou fazer aqui que vai te deixar sem resposta fácil. Aqui é o Pátria Sem Filtro, e eu preciso te contar tudo isso peça por peça, e amarrar num ponto que muita gente prefere fingir que não existe. Quando o sistema não consegue vencer no debate, ele tenta vencer no bloqueio. Mas para você entender a gravidade do que está acontecendo, eu preciso te levar por um caminho rápido e direto sobre como a história sempre funcionou quando um nome cresce demais. Porque a política, quando entra em modo de guerra, não começa com discordância. Começa com demonização. Depois vira caça. E quando ninguém segura, vira atentado. E aqui eu vou abrir um parêntese que muita gente não tem coragem de abrir em público. Ao longo do tempo, quando líderes passam a ameaçar estruturas consolidadas de poder, a resposta costuma seguir um roteiro que se repete com assustadora regularidade. Primeiro, tentam ridicularizar. Depois, tentam desmoralizar. Depois, tentam criminalizar. E quando isso não basta, tentam silenciar. A história registra episódios emblemáticos que marcaram eras inteiras. Um dos mais simbólicos é o de Júlio César, assassinado em Roma num momento de disputa brutal pelo poder. E aquilo não encerrou o conflito, abriu a porta para o colapso de uma fase inteira do regime. Séculos depois, a mesma lógica se repetiu em escala mundial com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, que serviu como estopim para uma reação em cadeia que desembocou na Primeira Guerra Mundial. E no mundo moderno, quando você fala em atentado político que muda a trajetória de uma nação, você lembra de Abraham Lincoln, morto num contexto de fratura nacional nos Estados Unidos. Você lembra de John F. Kennedy, assassinado em público num evento que até hoje alimenta desconfiança, trauma e perguntas sem resposta. Por que eu estou te lembrando de tudo isso? Porque a pergunta que ninguém quer fazer é a seguinte: quando a política vira vale tudo, onde isso para? E aí a gente desce para um cenário mais próximo, mais nosso, mais recente e muito mais quente. O Brasil viu em 2018 um episódio que entrou para a memória do país: o atentado contra Jair Bolsonaro durante a campanha. Um ataque que mudou completamente o ambiente eleitoral e elevou o termômetro nacional para um nível de tensão que o Brasil não via havia décadas. E lá fora, os Estados Unidos viveram em 2024 um atentado contra Donald Trump em pleno evento de campanha. Imagens que rodaram o planeta com impacto político imediato, independentemente do lado de quem assiste. Agora olha o padrão. Quando o nome cresce, quando incomoda, quando ameaça uma engenharia de poder, a máquina gira, e gira com brutalidade. E é aqui que eu volto para o ponto central desta manhã. Porque com Nicolas Ferreira, a perseguição não está no talvez, está no de novo, está no cada vez mais intenso. Nos últimos meses, e especialmente de 2025 para cá, houve um acúmulo de sinais que qualquer pessoa minimamente honesta precisa enxergar. Ameaças, tentativas de intimidação, judicialização constante, campanha para caçar, campanha para calar. E aqui eu vou ser cirúrgico. Nicolas já foi alvo de ameaças explícitas nas redes. Ameaças tão graves que chegaram ao ponto de virar caso de Polícia Federal, com prisão de suspeito, repercussão nacional e medidas concretas. Isso não é figura de linguagem, isso está registrado. Só que preste atenção, quando a pressão chega nesse nível, o atentado não precisa ser só físico. Existe um tipo de ataque que o sistema usa quando entende que não pode bancar um escândalo maior. É o atentado de poder. E é exatamente aí que a noite de ontem entra. O que se desenha agora é a tentativa de transformar Nicolas numa espécie de alvo permanente. Alguém que vive apagando incêndio jurídico,
respondendo processo, lidando com multa, lidando com decisão, lidando com ordem, lidando com censura disfarçada de determinação judicial. Nos últimos dias, uma decisão voltou a ganhar força no noticiário. Uma ordem judicial determinando que Nicolas excluísse conteúdo de rede social sob pena de multa diária. A informação circulou com detalhes, prazo e sanção. E isso, no jogo político real, tem um nome: cerco. E não para por aí. Pouco antes, o próprio mandato esteve no centro de ações que pediam cassação. E o Tribunal Regional Eleitoral em Minas rejeitou, por unanimidade, pedidos que poderiam ter derrubado o deputado. Rejeitaram, mas o recado ficou. A mensagem é clara. Nós vamos tentar de novo, quantas vezes forem necessárias. E é nesse clima que a política entra num estado perigoso. O estado em que a disputa deixa de ser convencer o eleitor e passa a ser impedir o adversário de falar. Agora você entende por que eu abri isso dizendo que tem cara de atentado? Porque quando você soma tudo, ameaças, cerco jurídico, tentativas de cassação, ordens de remoção, multas, bombardeio narrativo, você não está vendo episódios isolados. Você está vendo um projeto. E aqui, eu vou falar com a frieza que Brasília exige. Nicolas hoje é tratado como um problema porque ele virou um ativo político raro. Alcance gigantesco, comunicação direta com a base, velocidade de mobilização e capacidade de pautar o debate nacional em questão de horas. Não estou dizendo isso como elogio pessoal. Estou descrevendo a realidade. Ele é hoje um dos nomes de maior influência no campo da direita. E isso incomoda, porque depois de Bolsonaro, poucos conseguiram ocupar espaço com tamanha força. E aí nasce o medo. Porque 2026 não é um ano qualquer. É o ano em que muita gente vai tentar reescrever a história recente do país, reequilibrar forças, retomar controle, impor narrativa e escolher quem pode e quem não pode ser protagonista. E quando alguém como Nicolas aparece com força para estar nesse tabuleiro, a reação não vem com argumento, vem com método. O método é sempre parecido. Primeiro, criam a imagem de ameaça à democracia. Depois, empilham denúncias, representações, ações, pedidos, manchetes. Depois, testam terreno com decisões menores, multas, remoções. Depois, tentam estrangular a presença pública, minando alcance e tempo. E por fim, se der, derrubam o mandato. Se não der, deixam sangrando, cercado, sem oxigênio. E na noite de ontem, o que a gente viu foi a escalada desse processo. A reação da direita foi forte, e não só no discurso. Quando a ordem de remoção e o cerco judicial ganham corpo, a reação vem em cadeia. A base se mobiliza. Os aliados se posicionam. A oposição tenta empurrar a narrativa como se fosse apenas consequência natural. E o público comum começa a perceber um detalhe que muda tudo. Por que tanta energia para calar um deputado? Essa pergunta, quando explode, assusta quem opera o controle. Porque se fosse só um vídeo, só uma postagem, só uma fala, não precisava de tudo isso, mas precisa. Precisa porque, no fundo, a disputa é por 2026, é por protagonismo, é por quem vai carregar a direita no pós-Bolsonaro, é por quem vai ter microfone, câmera, palanque e povo. E é aqui que eu te peço atenção máxima, porque esse é o ponto que define o resto do jogo. Quando um país entra na lógica de tentar eliminar politicamente seus adversários por vias indiretas, seja por censura, seja por cassação em série, seja por ameaça, seja por intimidação, esse país flerta com um tipo de instabilidade que não termina bem. Eu não estou aqui para fazer terrorismo. Eu estou aqui para te mostrar a realidade nua e crua. A política pode até fingir civilidade em público, mas nos bastidores o recado é bruto. Ele tem que parar. Só que tem um problema enorme nessa equação. Quando você tenta calar alguém com esse tamanho de base, você pode até conseguir uma decisão aqui, outra ali, mas você acende uma coisa que o sistema teme mais do que qualquer discurso: a sensação de injustiça. E a sensação de injustiça move multidões. Então, a pergunta que fica não é apenas o que aconteceu com Nicolas. A pergunta é: até onde vão levar essa escalada? Porque quando a disputa vira tirar do caminho, o próximo passo nunca é leve, nunca é bonito,
nunca é democrático. E agora, eu vou te colocar contra a parede com uma pergunta que muita gente vai tentar evitar. Se é verdade que a democracia é debate, por que tanta gente trabalha dia e noite para transformar um deputado em réu permanente, em alvo permanente, em inimigo permanente? E mais, se a direita reagiu forte agora, o que vai acontecer quando essa pressão aumentar de verdade no coração de 2026? Eu quero que você me responda nos comentários, sem medo e sem rodeio. Isso é justiça? Ou é um projeto para tirar Nicolas Ferreira do jogo antes de 2026? Comenta agora. Eu vou ler cada comentário. E quero ver quem tem coragem de dizer com clareza de que lado está nessa guerra. Deixa o like, compartilha esse vídeo com quem precisa ver e se inscreve no canal. Porque informação sem filtro é o que não vai faltar aqui.